Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com a temática de prática oral do conto, tá? A gente já estudou sobre as características do conto, como ele é estruturado direitinho no texto, que ele é uma narrativa, né? Então ele está contando alguma história, está contando alguma coisa, ok? Das suas estruturas, de como ele se desenvolve, como ele fecha a história. Então, a gente pode partir agora para a prática oral, para a parte falada, ok? Conto não é só escrito, por ser uma narrativa relativamente curta, comparado com as outras da mesma tipologia, é feita por práticas orais. Ok, então quer dizer que eu posso contar o conto de forma contada, tá? Eu posso decorar um texto e posso contar esse texto para alguém, tá certo? Então ele não é só escrito, ok? Por ele ser pequeno, ele tem essa característica de que ele pode ser contado sem o uso do texto, tá certo? Ok, então vamos lá, passar. Como é realizada essa leitura? A princípio devemos nos atentar nas relações de pontuação dentro do texto, certo? A pontuação ela não está ali só para enfeitar o texto ou para deixar de uma forma mais difícil, ok? Ela serve para nos indicar para onde que devemos ir, para onde que possamos respirar, que possamos parar, ok? Que possamos ter algum ato dessa fala, tá certo? E por que é importante na questão oral? Porque aí que está o tom da sua fala, o tom dos personagens, o tom de cada ponto, a respiração, a questão da entonação do ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, porque todos esses pontos têm uma entonação, ok? Eu vou falar aqui agora. A acentuação e a entonação das palavras corretamente é primordial. Por quê? Porque dá mais dinamicidade para a sua fala, ok? Deixa ela mais, como é que eu posso dizer, mais límpida, tá certo? E como é que é essa entonação, Daniel? A gente não fala tudo no mesmo tom, não? Não. O ponto final, ele tem uma entonação de grave, ok? Então, quando a gente fala ponto final, a gente costuma a descer a nossa voz, deixando ela grave, e o ponto de interrogação deixa a voz mais aguda, dando uma intenção de pergunta. Por exemplo, tem aqui, como é realizada essa leitura? Certo? O ponto de interrogação ele tem essa entonação, tá? E isso, como eu falei, deixa a nossa leitura, a nossa fala de uma forma mais fluida, que tem características não só de correto, que eu não gosto de usar esse termo, mas deixa ela mais bonita, por assim dizer, tá certo? Vamos lá passar aqui. É importante as movimentações corporais no ato da leitura, tá? Então não fique travado quando você for ler com alguma coisa, quando você for ler o conto também, relaxe, ok? Porque mesmo você não querendo ficar tenso, você às vezes fica um pouco tenso, né? Mas é importante vocês saberem que o corpo ele tem uma linguagem própria. Então você pode não estar transparecendo uma coisa, mas você está por causa do corpo. Então lembre-se que o corpo fala, tá? E de você estando mais relaxado, você colocando a história dentro das características do seu corpo, por exemplo, o personagem está andando, você anda também, isso facilita a sua leitura. O personagem está, por exemplo, eufórico, você fica desesperado também,
citando essa emoção do personagem, e isso também dá dinamicidade para a sua oratória. E outro aspecto é mudar as entonações das falas dos personagens. Isso parece bobo, mas isso facilita muito a leitura de vocês, ok? Se tiver personagem diferente, você dá características de fala para cada personagem. Por exemplo, se tiver um bebê, você faz aquela voz de bebê. Se tiver uma criança, você faz voz de criança. Se tiver um adulto, você só faz voz de adulto, tá? E isso deixa mais fácil a compreensão de quem está escutando e deixa mais divertida também de contar a história, tá certo? E por que eu tô falando toda essa parte de colocar dinamicidade na nossa fala quando a gente estiver contando alguma história? Porque a atividade de vocês que eu passei, acho que é o próximo slide, tá? A atividade no livro que eu passei para vocês, na página 56, ela vai fazer esse uso da prática oral de vocês, ok? Leiam com atenção a atividade. Dessa atividade eu vou querer uma apresentação, ok? Na nossa próxima aula online, que terá que ser lido o texto da página, só um momento, deixa eu ver, da página 50, uma parte do texto, ok? Da página 50, que é o conto, que a gente já estudou. E eu passei também a atividade no TD, tá? Não precisa se desesperar, é uma atividade comum, tá? Só que vocês irão precisar falar na chamada, ok? Pra que isso, Daniel? Por que a gente tá fazendo isso? É uma questão de avaliação, para ver se eu tá tendo progresso na questão da oralidade de vocês e para acentuar algumas coisas nessa prática, ok? Então a aula chegou ao fim. Até mais. Tchau.